tem, hein? Copa do Brasil, Cruzeiro em campo contra o CRB no Mineirão, 7h30 da noite, jogo de ida das oitavas de final. Amanhã tem o Galo em campo contra o Flamengo, também na Copa do Brasil. Já já a gente fala disso. Vamos no pique, direto pro Gigante da Pampulha, palco do jogo de hoje à noite, onde está Giovana Pires, nas arquibancadas. Cruzeiro vai ter uma maratona de jogos, por isso o Jardim deve mexer no time. Eu tô curioso, Giovana, me conta, boa tarde. Já vou te contar essa provável escalação, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Mais de 40 mil torcedores são esperados por aqui, viu, hoje à noite. Para essa partida, a gente sabe, o Cruzeiro perdeu no Brasileirão no último domingo, mas a torcida ainda está empolgada com a fase da equipe na temporada, então promete empurrar o time diante do CRB hoje à noite. Falando sobre escalação, o técnico Leonardo Jardim segue sem contar com o William, que está ali sentindo um desgaste muscular, desfalcou no último jogo, não treinou nos últimos dias, então o Fagner segue como titular pelo lado direito. O Christian, que também desfalcou a equipe no último fim de semana, deve vir para essa partida, começando a partida no banco de reservas. Agora vamos para a provável escalação do Cruzeiro, começando com o Fábio no gol. De onde eu tirei isso, gente? Pelo amor de Deus, Fábio já saiu do Cruzeiro há muito tempo. Cássio no gol, o Fagner pelo lado direito, Fabrício, Bruno, Vidalba e também o Kaique pelo lado esquerdo, meio campo, Lucas Silva, Lucas Romero e Eduardo, e aí o trio de ataque formado por Marquinhos, Gabigol pode aparecer e também o Caio Jorge. Esse é o provável Cruzeiro para enfrentar o CRB, que um tempo atrás já deu trabalho para o Cruzeiro. Cruzeirense, eu sei que você nunca mais quer ver isso. E o jogo acabou! O CRB está classificado para a quarta fase da Copa do Brasil. Foram tempos difíceis. 12 jogos seguidos sem vencer times de Alagoas. 6 empates, 6 derrotas. E um algoz no último encontro pela Copa do Brasil. Você lembra quanto que foi? Não. 2020, naquela época, era bom o Cruzeiro, era... Não era bem isso não. O CRB venceu o Cruzeiro no Mineirão e classificou com um empate em Maceió. E o Cruzeiro teve um grande carrasco nesse jogo. Você lembra quem que era? Foi o cabeludo lá, como é que é o nome dele? Gol! É de Léo Gamalho! É ele mesmo, Léo Gamalho, ele mesmo. Ele foi o vilão. CRB e Cruzeiro se enfrentaram pela última vez em 2022. Vitória do Cabuloso. O melhor time da Série B do Campeonato Brasileiro tá voando, tá... Não tem tempo novo agora, né? Time bom, outra equipe, o técnico, outra mentalidade. A direção mudou, a comissão técnica, o elenco, exceto um cara que estava naquele e no atual momento. Passar por todas as fases, fase ruim, fase boa. Isso ajudou muito no meu crescimento. Hoje em dia eu estou aproveitando muito o momento também de estar um dos maiores clubes do Brasil, do mundo. Era só o 4º jogo do Kaique pelo profissional. Agora é titular na nova fase do clube. São 4 jogos sem perder dos alagoanos. Fácil nunca é, né? Até mesmo pelos traumas aí antigos, né? Neymar que o diga. O CRB eliminou o Santos da atual Copa do Brasil e o Ney saiu pistola. Pro CRB, o Santos ficou para trás. Pro Cruzeiro, Léo Gamalho e aquela fase já foram. Hoje o time psicologicamente, ele tá mais forte, tá mais preparado. Tá melhor do que o ano passado, isso com certeza tá. O Cruzeiro tem 6 Copas do Brasil. E vamos embora. Vão ganhar e vão ganhar aqui e lá. Hora de falar sobre o Flamengo, que projeta a venda de Matheus Gonçalves para os próximos dias. Mas nem Cruzeiro, nem Red Bull Bragantino. Nenhum deles deve ser o destino do atacante de 19 anos de idade que segue em busca de espaço com o técnico Felipe Luiz. Há informação, publicada pelo paparazzo rubro-negro, de que um time da Rússia prepara oferta pesada, muito maior do que aquelas discutidas por Bragantino e Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a se acertar com o Fla para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros. Na última hora, o BAP desistiu do acordo que já havia fechado com o dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço.
Red Bull Bragantino prometeu uma proposta que ainda não chegou. Se essa oferta da Rússia vier com cifras maiores, a tendência é que o Matheus Gonçalves seja negociado. Jogador de bom potencial, mas que ainda não conseguiu explodir com a camisa rubro-negra. Vamos começar aqui com uma informação importante, porque o Cruzeiro solicitou aumento na previsão de público. Antes, a previsão era de 30 mil e agora o Cruzeiro passando para 40 mil torcedores. O público aí vai, mais uma vez, ser maior do que 30 mil torcedores, mesmo sendo numa quarta-feira, final de mês, 7h30 da noite, e teremos um bom público, hein? Tô achando aí que vai passar de 35 mil no duelo desta quarta-feira diante da equipe do CRB, abrindo esse mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro querendo aí avançar para, além de tudo, né, garantir premiação importante ou cota de participação em cada fase que o clube participa. Vem uma cota muito importante financeiramente falando, além, claro, de seguir aí em busca do sonhado heptacampeonato da Copa do Brasil. Cruzeiro que tenta aí manter a hegemonia no torneio e ser o maior campeão. A preparação do Cruzeiro foi encerrada na tarde desta terça-feira na Toca da Raposa 2 e o técnico Leonardo Jardim teve duas boas notícias e uma não tão boa. O William ficou fora mais uma vez. O William vem aí se recuperando de um desgaste, ele não terá condição para esta quarta-feira. O jogador perdeu os últimos dias de treinos na Toca e o Fagner será mantido ali no setor. O Fagner que não fez um grande jogo diante da equipe do Ceará, mas é a opção que tem o técnico Leonardo Jardim para este compromisso diante da equipe do CRB. Já Wanderson e Christian foram a campo normalmente, treinaram, participaram desta atividade. Se vão jogar ou não, aí já é outra história. Temos que aguardar. O Cruzeiro, ele não divulga a lista dos relacionados, então somente amanhã, 1 hora antes da bola rolar, quando sai a escalação oficial. Mas a informação é que, tirando o William aí, todos os outros estão à disposição para este compromisso. Claro que o Cruzeiro passou aí por um período de alguns jogadores com um quadro viral. O Wanderson, por exemplo, no domingo sentiu esse quadro e acabou pedindo para deixar o jogo no intervalo. Foi substituído pelo Marquinhos e o técnico Leonardo Jardim mantém aquela ideia de dar uma mesclada no time. O que ele vai fazer, temos que aguardar quem serão esses jogadores aí preservados, como que ele vai escalar a equipe do Cruzeiro, sabendo que é importante também começar bem este mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar aí sobre o que muita gente vem comentando de mercado e por aí vai. Sei que tá todo mundo aí perguntando sobre mercado, todo mundo na ansiedade, a gente também, né? Mas o Cruzeiro vem trabalhando da seguinte forma: e o Cruzeiro não vai contratar nenhum jogador que não tenha um aval do técnico Leonardo Jardim. Hoje o departamento de futebol trabalha desta seguinte maneira: o Matheus Gonçalves era um nome que o Leonardo Jardim pediu? Sim. O Cruzeiro teve tudo certo. O Flamengo é que roeu a corda. O Vitor Gabriel, o Cruzeiro tentou até os últimos momentos contratar o zagueiro do Inter. Um pedido do técnico Leonardo Jardim. Isso é um fato. E o Cruzeiro negociou, mas também o Leonardo Jardim, com o Joaquim Pinto, todo o departamento, eles têm o entendimento que não tem que fazer loucura também no mercado. O Inter pediu um valor que o Cruzeiro considera fora de qualquer cogitação, 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Vitor Gabriel, e por isso a negociação não foi para frente. O Sarmiento, depois de algumas avaliações, foi um nome aprovado. O Cruzeiro fechou tudo com o Brighton, acertou a base salarial com o atleta e depois veio uma mudança de planos do jogador, dizendo que não iria vir para a América do Sul neste momento, que o desejo
era continuar na Europa, por isso também não veio. O Gabriel Martinez, outro que o Leonardo Jardim deu aval. O Cruzeiro ofereceu um valor que não chegou numa pedida que seria de 8 milhões de euros. O Cruzeiro ofereceu 6 milhões de euros, que seria, pelo menos na minha opinião, um baita investimento para um atleta que ainda não é realidade. E aí, atendendo ao pedido do Leonardo Jardim, o Cruzeiro tentou essa contratação. O Braga respondeu que por esse valor não sairia. E, a partir disso, foram atrás de outros nomes. O Sarmiento é um que apareceu, o Matheus Gonçalves também. E hoje o clube tem outras conversas aí em andamento, nomes que não apareceram até o momento, até porque as negociações elas acontecem ainda sem o avanço para caminhar, para fechar. Então, quando o Cruzeiro trabalha hoje para buscar jogador, é que vai ter o aval do técnico Leonardo Jardim. A diretoria não vai contratar por contratar para que o jogador chegue. Vamos colocar um exemplo aqui. Tem um jogador que a opinião popular considera interessante, que tem um custo tal, que poderia vir da seguinte maneira. Se não tiver o aval da comissão técnica, o Cruzeiro não vai contratar. Porque hoje o elenco tem jogadores que foram contratados e jogadores que estão recebendo poucas oportunidades. Então, mais uma vez vou falar sobre isso. O planejamento é contratar atleta que o técnico vai utilizar. O jogador pode custar 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 15 milhões de euros. Se vier um aval do Leonardo Jardim, se estiver num planejamento aí de salário, comissão, direito de imagem e tudo, claro que o Cruzeiro sabe que se comprar um jogador por 10, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, o custo salarial será ali, de certa forma, alto, né? Mas o jogador precisa ter o aval do Leonardo Jardim e que todos ali no departamento de futebol entendam que esse investimento é importante porque o atleta vai dar esse tipo de retorno, então vale pagar essa quantia para ter um atleta. Para ficar cada vez mais claro, o Cruzeiro hoje não tem contratação, primeiro, por causa que algumas elas caíram aí por fatores que não dependiam do clube. E o Cruzeiro não vai pagar valores aí, sair aumentando a oferta, dobrando o salário, oferecendo mais isso e mais aquilo, porque com o Leonardo Jardim, com o Joaquim Pinto e todo o departamento de futebol, esse é o planejamento. Eles estão confiantes de que vão encontrar peça que vai encaixar no que o clube trabalha hoje. E volto a afirmar, independentemente de valores, o Cruzeiro não tem nenhum teto para se investir. O Pedro Lourenço pensa em contratar jogador somente de 5 milhões de euros. Isso não procede. Pode ser o dobro, pode ser mais que o dobro deste valor. Então o Cruzeiro segue no mercado, conversando e trabalhando para buscar esses reforços. Principalmente o alvo, no momento, reforçar o ataque. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.